vim para essa câmera aqui só para começar a treta, uma das tretas do dia, e que envolve, sim, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, presidente Lula. Então, vamos lá. Flávio Bolsonaro decidiu enviar um documento pedindo a suspensão do novo tarifaço contra produtos brasileiros, sob o argumento de que a medida poderia fortalecer o presidente Lula às vésperas das eleições. Nesse mesmo material, Flávio critica o Mercosul, defende mais espaço para empresas privadas dos cartões de crédito e apresenta denúncias contra o governo petista. O documento, no entanto, também gerou polêmica por omitir as ligações de aliados de Jair Bolsonaro com Daniel Vorcaro, alvo de citações no próprio texto enviado aos americanos. E agora eu venho para cá porque é o seguinte: tá aí, Flávio Bolsonaro manda esse documento e, em resumo, em pouquíssimas palavras, ele diz o seguinte, pessoal: ô Donald Trump, é o seguinte, vamos deixar esse tarifaço para depois das eleições? Se você tarifar o Brasil agora, vai prejudicar a minha campanha e pode beneficiar o presidente Lula, que pode ter aí o seu quarto mandato. É isso que você quer? Vamos esperar aí 180 dias, prorrogáveis por mais 90, para que eu consiga usar isso como ativo na minha campanha também. Olha, mais uma vez eu consegui falar com Donald Trump, tirei neste momento esse tarifaço. Se acalme, depois das eleições, porque promessa é assim, depois das eleições, quando eu, Flávio, for eleito, eu vou lá e negocio com Donald Trump e a gente encerra esse papo de tarifaço. Mas para mim é mais papo para inglês ver. Porque na verdade o que ele disse, olha, tudo bem, você pode tarifar, mas não agora, Isso. né? Porque agora eu perderia a eleição. Ele colocar isso numa carta, né, em que o objetivo ali era tentar segurar essa medida, deveria ser, na verdade, o objetivo, segurar essa medida, porque ela não é boa para o país, né? Ela prejudica o empresariado, prejudica as nossas exportações. Na verdade, ele deu um aval para o Donald Trump, olha, vamos, me ajuda, né, me ajuda a te ajudar, né, me elege e depois eu abro as pernas aqui e vocês fazem o que bem entenderem no país. Então, se o Flávio Bolsonaro pensa assim com relação a esse assunto, imagine, né, com todos os outros assuntos. O problema do Flávio Bolsonaro é que ele perdeu a confiança das pessoas. Quem estava apostando na sua candidatura não confia mais que o Flávio não possa ser atingido por novos escândalos, novas denúncias, e agora também a população, o eleitorado também não pode confiar mais no que ele propõe, né? Porque na verdade ele propõe então algo antes da campanha e depois da campanha ele vai fazer aquilo diferente. A única coisa boa dessa carta, Neila, é que ele já deixa transparente ali para todo mundo que ele não vai seguir, né, uma agenda de interesse do empresariado brasileiro. Ele vai seguir uma agenda de interesse do presidente Donald Trump. Claro que quem escreveu essa carta não foi o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio não é alguém que discuta economia, que tenha essa visão de país, né? Eu já conversei com ele, ele tem muita dificuldade, né, em falar sobre esse tema que é tão importante. Provavelmente foi a Daniela, né, que é assessora do Flávio para essa área econômica, ou os amigos do próprio Flávio, né, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, essa turma ali que dialoga mais de perto com o Donald Trump, eu disse dialogar, que deve ter feito essa carta de uma forma tão explícita, que é o que o Flávio vem falando em conversas reservadas, de que ele fez um apelo para o Trump não praticar, né, o tarifaço aqui nas empresas brasileiras. Vamos lembrar, no início eram 50%, né? A tarifa mais alta do mundo foi adotada para o Brasil. Depois teve ali, e nesse caso, o Eduardo Bolsonaro comemorou, porque em troca de se reverter essa tarifa de 50%, eles achavam que o judiciário brasileiro iria não condenar o Jair Bolsonaro. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi um prejuízo aí à economia nacional. E aí agora, né, o governo norte-americano já anunciou que vai sancionar o Brasil em 25%, porque ele considera que há práticas ilegais, né, no comércio entre os dois países, práticas que prejudicam a economia norte-americana. Então, o governo brasileiro se aproveita disso, isso é bom para o presidente Lula. Nesse ponto, o Flávio tem razão. Qual é o problema? É que o Flávio não pode usar uma questão política para tentar
convencer um outro governo a não tomar uma medida. Essa questão eleitoral não tem nada a ver com esse assunto. O que tem a ver com esse assunto é, como a gente acabou de falar, né, Neila? Como eu disse na minha fala anterior, o que falta para o país é um projeto de nação e não um projeto eleitoreiro, né, de que as pessoas querem se perpetuar no poder, independentemente do que o Brasil vá se beneficiar com relação às suas políticas públicas. Agora eu quero falar com o Felipe também, porque tem, obviamente, o lado do presidente Lula. Já sabemos, por apuração, que há muita dificuldade do presidente Lula de resolver esse problema nesse momento. A gente viu isso. O presidente Lula não teve uma conversa minimamente próxima com Donald Trump lá na França, agora na cúpula do G7. E, inclusive, o Donald Trump foi bem ríspido ao falar da política no Brasil. Sabemos, sim, que o Planalto está com muita dificuldade de negociar esse tarifaço e está levando no banho-maria, do tipo, vamos levando o Donald Trump na calmaria até o final das eleições, para que ele não se altere e não acabe atrapalhando as nossas eleições, aprovando ali o lado do Flávio. E eu queria ver o seu lado também, Felipe. O governo Lula está falhando, o Lula precisa ir para dentro, ou ele vai fazer da mesma forma que fez antes, mandar a equipe ou mandar empresários brasileiros conversarem com Donald Trump? É importante destacar que o Lula conversou, né, com o Donald Trump numa reunião com alto escalão da burocracia do Brasil com a alta burocracia dos Estados Unidos. Né? Inclusive, um dos temas foi exatamente a questão do PIX, exatamente o parecer da Secretaria do Comércio dos Estados Unidos, né, História do Comércio dos Estados Unidos, que pediu, né, e orientou o governo americano a tarifar o Brasil, né, por conta de práticas, né, ilegais em relação ao comércio dos dois países, especialmente por questões relacionadas com propriedade intelectual e a questão do uso do PIX. Né? Mas, pelo visto, não surtiu muito efeito essa reunião do Lula com o Trump. Né? Parece que os funcionários dos dois países, Itamaraty e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, sentaram algumas vezes, né, à mesa para discutir a questão, mas, pelo visto, não chegaram em nenhum consenso sobre o assunto. E o Lula sabe, Leila, que nessa altura do campeonato, né, é bom lembrar, quando o Trump tarifou o Brasil lá atrás, e o Lula veio com o argumento da soberania do Brasil, argumento da autonomia e independência do Brasil em relação aos Estados Unidos, né, defendeu a autonomia das instituições no Brasil, a popularidade dele aumentou. Né? Foi um momento, no mandato dele, que ele teve a popularidade mais alta, foi quando ele teve essa briga, esse conflito com o governo norte-americano. E ele está usando esse expediente também. Né? Quando o Flávio Bolsonaro vai ao governo dos Estados Unidos, né, e apresenta uma petição, né, com uma justificativa eleitoreira, até porque é eleitoreira mesmo, né? Fala, não, Trump, não taxa o Brasil agora não, espera as eleições acabarem no Brasil, porque caso você taxe o Brasil agora, o Lula irá se fortalecer. Olha o nível da política do Flávio Bolsonaro em relação a esse assunto. Né? Olha como é pequeno. Ao invés de defender a não tarifação do Brasil, a não taxação do Brasil, ele fala que não, a justificativa dele é o quê? Eleição, e se você taxar o Brasil, o Lula irá se fortalecer e irá ganhar as eleições no Brasil. Né? Ou seja, ele não tem nenhuma justificativa econômica, técnica, para defender a não taxação do Brasil. A justificativa dele é meramente eleitoreira. Isso é muito ruim para ele. Por isso que o Lula veio a público com uma carta respondendo e questionando, né, o Flávio Bolsonaro, né, que parece que o Flávio Bolsonaro acha que o Brasil é cacho-livre dos Estados Unidos. Né? Essa é a alegação que o Lula coloca em relação ao Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro, Neila e Andresa, sempre quando ele fala sobre política internacional, ele patina muito. Né? Ele chegou a falar para o governo dos Estados Unidos que iria meio que acabar com o Mercosul. Poxa, a Mercosul começou com o Sarney, em 85, a negociação de instauração de um bloco regional, né? Junto com o presidente da Argentina, o Alfonsín. Ou seja, permeou inúmeros governos. Não é uma questão do Lula, é uma questão que o mundo todo funciona em blocos regionais. Então, era importante naquele momento, como é importante hoje em dia, né, o fortalecimento do Mercosul. Então, ao invés dele discutir e criticar o Mercosul, que tem várias críticas, né, parece que o Mercosul, nele, Andresa, só serve para você viajar para a Argentina com o seu RG, não com o passaporte. Parece que esse é o único benefício que o Mercosul dá, né, aos cidadãos de todos os países que integram o bloco. Ou seja,
O Flávio Bolsonaro podia criticar e muito o Mercosul em várias vertentes, mas não. Ele fala, não, vou desmantelar o Mercosul e vou fazer acordo bilateral com você. Ou seja, isso enfraquece, no modo de ver, o Flávio Bolsonaro na política interna. Que quem decide as eleições no Brasil, a gente vem falando isso aqui inúmeras vezes, é o público feminino e são aqueles eleitores independentes, que não pendem nem para o Bolsonaro nem para o Lula. O independente, quando vê esse discurso do Flávio Bolsonaro, fica alarmado. Não é o que o independente acha que o Brasil deva lidar com o Mercosul. Então, o Lula está se aproveitando dessa situação toda, né, para capitalizar politicamente em cima e ajudar o Flávio Bolsonaro, que está no pior momento, desde quando ele se declarou candidato à presidência da República, está no pior momento eleitoral. Neila.